Bem, o assunto dessa aula é a adição em ciclanos, compostos cíclicos de ligações simples, tá? Como é que acontece esse processo? Normalmente, os ciclanos, os alcanos, aqueles de ligações simples e cadeias abertas, e os ciclanos normalmente sofrem substituição, mas alguns ciclanos acabam sofrendo adição. Por quê? Por causa desse esquema chamado da teoria de Bayer, a tensão do anel. Alguns tipos de anéis, de compostos cíclicos, têm uma tensão interna muito grande, porque o ângulo de ligação é muito diferente do ângulo ideal, que é os 109 graus e 28 minutos, como lá no caso do metano, que está mostrado ali na figurinha para você. Ó. Esse é o ideal para o átomo de carbono, 109 graus e 28 minutos, quando ele faz só ligações simples, Agora, no caso de ciclos, alguns ciclos têm um ângulo interno muito longe disso, como o ciclo propano, por exemplo. O ângulo interno dele, se você pensar nele ali, como um triângulo equilátero, você teria um ângulo interno de 60 graus. E 60 graus é muito menor do que o 109,28, que seria ideal. Então, esse ciclo tende a se romper com facilidade para poder chegar no ângulo ideal. E então é muito instável esse ciclo e reage com facilidade, certo? Ele reage abrindo para receber átomos e poder se estabilizar. Seria isso aqui, Com o rompimento da ligação do anel ali, eu teria a adição de hidrogênios nesses carbonos ali onde a ligação vai se romper. Entra um hidrogênio, ele se torna um alcano, certo? Então ele se tornaria ali, o propano pela adição daqueles hidrogênios lá, tá certo? Vamos ver isso aí no modelinho para você enxergar a tensão que o anel tem ali no caso do ciclo propano. Tá aqui a molécula do ciclo propano, formando ali, um triângulo equilátero, como você está vendo. Há uma tensão muito grande nesse anel, por causa do ângulo interno aqui, de 60 graus. Então, há uma tensão que tende a abrir esse anel. Note que ao se abrir a ligação, há um afastamento dos carbonos, certo? Formando o ciclo aberto. Eles se afastam, buscando o ângulo ideal, mostrando a tensão que você tem no anel. Então, passando a formar um composto aberto, cujo ângulo vai chegar nos 109 graus e 28 minutos. Então, adição de hidrogênio nesse carbono e nesse carbono, formando então o propano, certinho? Composto aberto. Legal, né? Vamos ver então agora o ciclo butano. O ciclo butano, se você pensar, ele vai formar um quadrado. O ângulo interno ali, 90 graus. 90 graus ainda é menor do que o ângulo ideal, que é o 109,28. Ele é um pouco mais estável do que o ciclo propano e um pouco menos reativo. Porém, continua sendo instável e apto a reagir por abertura do anel para a entrada de átomos ali. Certinho? Seria isso aqui, Então a gente tem o ciclo butano reagindo lá, por exemplo, com Br2. O que eu teria? O rompimento da ligação e a adição de um bromo em cada um dos carbonos ali, Esse aqui seria o produto formado. Adição de bromo no carbono da ponta e no outro carbono, aqueles onde ocorre a quebra da ligação. Tá ok? Beleza? Lembre-se que o ciclo butano é um pouco mais estável do que o ciclo propano, porque a tensão do anel é um pouco menor. Veja essa menor tensão aí, na montagem do modelo. Esse é o ciclo butano, formando lá um quadrado, onde os ângulos internos são de 90 graus. Há ainda uma tensão nesse anel, fazendo com que haja o rompimento da ligação para que ele assuma então o ângulo ideal de 109,28. Veja que no ciclo butano, quando se rompe a ligação, não há um afastamento tão grande dos átomos de carbono, porque a tensão aqui é menor do que a que você tinha no ciclo propano. A adição de um hidrogênio nesse carbono e de um hidrogênio neste carbono aqui, formando então um composto que seria o butano, certo? Composto de cadeia aberta, mais estável por conta
dos ângulos de ligação. Viu só como o ciclo butano tem uma tensão menor do que o ciclo propano? Vamos lá então para o ciclo pentano. Esse pentágono aqui, ó, é a figura que vai se formar. O ciclo pentano já é mais estável, então só sofre adição se for de hidrogênio. Uma halogenação, por exemplo, ele não vai sofrer adição, ele vai sofrer substituição. Por quê? Por causa do ângulo interno. Já é meio próximo do 109,28, que seria ideal. Então não há uma tensão muito grande no anel. Então ele tende a sofrer substituições e não com facilidade a adição. Certinho? Então ele é bem mais estável do que o ciclo butano, do que o ciclo propano e, portanto, menos reativo, certo? Veja essa tensão aí, ó, na montagem do modelinho das moléculas orgânicas. Vamos ver. No ciclo pentano, o ângulo interno de 120 já é um ângulo bem próximo do ângulo ideal. Portanto, a tensão nesse anel é menor, certo? Note que ao abrir, não há uma tensão que faz com que haja um afastamento muito grande dos carbonos. Abrindo a ligação, nós teríamos aqui a adição de hidrogênio nessa ponta e de hidrogênio na outra ponta, formando um composto então de cadeia aberta, que seria o pentano, com os ângulos ideais, ok? Legal, viu só? Esses modelinhos são muito úteis, tá, galera? Porque ajudam a gente a ter uma ideia tridimensional, né? Dessas coisas que a gente costuma ver só no papelzinho aqui, né? Então é difícil a gente dar uma viajada no 3D. Essas moléculazinhas, esses modelinhos são muito legais, são muito úteis, tá bom? E é isso, agora chegou a hora da prática. Então vamos para um exercício. Se você quiser mais sobre química, resumos teóricos, listas de exercícios e um monte de outras coisas, aqui embaixo na descrição tem o link do site do professor Marques, tá bom? Bora resolver o exercício, hora importante da nossa aula, hein? De volta aqui para a gente resolver o videocício fornecido, esse aqui, ó. Ele fala da reação do ciclo propano e do etileno com o HBr e quer saber quem seriam os derivados resultantes dessa reação aí, ou seja, quem seriam os produtos. Primeira coisa, etileno é nome comercial de um composto cujo nome oficial é eteno. Você já deve ter ouvido falar sobre isso aí lá na sua aula de biologia. Porque é o etileno que causa o amadurecimento dos frutos, né? Então, os caras vão lá, cortam o cacho de banana ainda verde, coloca dentro de um saco, injeta etileno e amarra. Ele vai amadurecer o fruto mesmo fora lá da planta. Certinho? Então, ó, você já deve ter ouvido isso daí. Muito bem, vamos lá. A adição de HBr ao ciclo propano. O que a gente tem que pensar? Que vai romper a ligação devido à tensão do anel. Então, eu vou abrir a ligação e vou adicionar o H e o Br. O hidrogênio vai no carbono mais hidrogenado. Tanto faz aqui, certo? Os dois têm dois hidrogênios. Então eu teria a formação desse composto com o Br numa ponta e o H na outra ponta. Beleza? Agora vamos analisar a adição do eteno. O eteno é um alceno, então ele tem uma dupla. O que vai acontecer para que haja uma adição? A abertura da ligação π para que possa entrar então um átomo em cada uma das ligações ali dos carbonos que faziam parte da dupla. Então o que acontece é o rompimento dessa dupla aqui, ó, e a adição do hidrogênio e do bromo. Hidrogênio vai no carbono mais hidrogenado. Tanto faz de novo, certinho? Então qualquer lugar que você quiser colocar o hidrogênio está certo porque os dois carbonos têm o mesmo número de hidrogênios. Então o nosso composto formado teria o bromo numa ponta e o H na outra ponta. Beleza? Então vamos lá. Esses são os compostos gerados. Vamos dar uma melhoradinha para a gente poder comparar ali, ó. Você viu o que eu fiz? O CH2H é um CH3 na verdade. A mesma coisa para o composto ali embaixo. CH2H é um CH3. Analisando as respostas, vou te dar um tempinho para você analisar. Muito bem, já analisou, né? Olha só, a resposta então é letra E. Belezinha?
E é isso aí, ó. Finalizamos. Tomara que você tenha entendido tudo nessa aula do exercício e tudo mais. Não se esqueça de compartilhar com os amigos o nosso projeto, tá bom? O Mundo da Química, o nosso canal aí. E inscreva-se se você não for inscrito. Goodbye, como eles dizem lá